Fala, meus amigos, como estão vocês? Para que a gente está aqui nesse vídeo? Porque desencadeou uma onda de guerra quase na imprensa esportiva brasileira, ataques de cá, ataques de lá, fala ali, responde aqui, envolvendo 4 pessoas. Vocês já devem ter visto. Tudo começou com o Pedro Bial falando do Flamengo, que é um time populista e um time não popular, tá? Vocês devem ter visto isso. O Mauro César respondeu. O Juca Kfouri acusou um golpe, foi para tréplica e ainda entrou na história um ex-Sport TV, um ex-comentarista do Sport TV, chamado Luiz Ademar, que acusou de ser o Mauro de ser assessor de imprensa. A gente vai mostrar tudo para vocês nesse vídeo, toda essa guerra maluca que explodiu na imprensa e sempre com o nome do Mauro no meio e sempre falando de Flamengo. Eu vou mostrar tudo isso para vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta. Meus queridos, se vocês estão por aqui, ajuda esse projeto aqui, dando like no vídeo e se inscrevendo no canal, tá? Se inscrevam no canal, ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos e monetizar aqui. E também dá o like aí, pô, ajuda muito, vocês não fazem ideia pra gente continuar trazendo esse conteúdo aqui de bastidores da imprensa e afins, tá? Conto muito com vocês e também comenta aí, deixa a opinião de vocês a respeito deste bafafá generalizado, que a gente já vai começar a trazer agora para vocês tudo na íntegra, tá? Eu vou rodar o vídeo primeiro com a fala do Bial e a réplica do Mauro. Na sequência, daí eu já vou trazer o texto do Juca Kfouri, que ele publicou em sua coluna no UOL, e depois ainda mais um entrando de gaiato na história e acusando o Mauro de ser assessor de imprensa. Vamos ver o vídeo primeiro. Então, não é um time, nunca foi, não era o time do povo, é um time populista. O Corinthians é de origem popular, mesmo, genuína, assim como o Vasco no Rio. Então, eu acho que essa é a diferença. São dois clubes que se dizem os clubes do povo, mas o Corinthians, de fato, tem uma origem popular e o Flamengo não. Dizer que o Flamengo é um clube populista, populismo é uma palavra utilizada em tom pejorativo, tá? Quando as pessoas falam, aquele cara é um populista, político populista, tá? É um termo que passa uma ideia de que é um político demagogo, é um demagogo, né? Então, quando alguém fala que o Flamengo é populista, tá falando uma besteira muito grande. Faz sentido falar que a origem do Flamengo não é um clube popular, não era mesmo não, como o Fluminense também não era. O Flamengo era um clube de remo ali da zona sul do Rio, certo? Então não era um clube popular. Mas o Flamengo virou um clube popular. No momento que ele passa a ter futebol, ele nasce do remo e que um fenômeno acontece que vocês nunca vão conseguir explicar. Vocês que eu falo, vocês que se preocupam com isso, que aqui não é Flamengo. O Flamengo é uma força da natureza, meu irmão. A popularidade do Flamengo é um negócio que não se explica. Ah, porque a Rádio Nacional, porque não sei o quê. Pois é, a Rádio Nacional transmitia Flamengo contra Flamengo. Por que a Rádio Nacional transmitia jogo Flamengo e Madureira e as pessoas não passaram a torcer pelo Madureira? Ou pelo Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, Bom Sucesso, São Cristóvão, Olaria. Por que Flamengo? Foi dito aí numa entrevista, vou nem citar. Quem quiser que procure. Chamar o Flamengo de populista, palavra inadequada, partindo de uma pessoa que eu considero uma pessoa inteligente, acho lamentável. Profundamente lamentável. Falar mal do Flamengo engaja. Criar narrativas de que o Flamengo é o vilão, é o malvadão de fato, e não apenas a brincadeira dos torcedores, engaja. Inventar uma falta num gol do Flamengo, engaja. Tô falando sério. Pessoas que vivem no futebol e não entendem a dinâmica de um jogo de futebol. Entendem que tudo é falta, tudo é pênalti, porque tem também a camada dos que, oportunidade, não vi o jogo, mas estão dizendo que o Flamengo foi beneficiado. Eu vou nessa. Eu não vi o jogo, hein, mas vou dizer que o Flamengo foi beneficiado. Isso vai dar engajamento. Se eu sou alguém quase insignificante falando de futebol, porque ninguém leva a sério o que eu falo, porque as opiniões que eu tenho são muito ruins, muito rasas, não tem profundidade, são teses estapafúrdias que eu consigo bolar, que eu não sou bom falando de futebol, eu vou pro engajamento. Qual é o engajamento que eu vou? Eu vou nesse caminho. E é isso que está acontecendo. Essa... Bom, baseado nisso ali, neste vídeo aí, o Bial fala, o Mauro retruca, tá? E no final o Mauro dá uma indireta que foi direcionada ao Juca Kfouri, porque o Juca se posicionou dizendo que teve erro de arbitragem beneficiando o Flamengo. E o Mauro quis dar aquela cutucada, tá? Quis dar aquela cutucada dizendo que falar do Flamengo engaja, mesmo que não se vê o jogo, dando um recado quase que direto ao Juca Kfouri, tá? Daí o Juca Kfouri foi em seu blog no UOL e soltou o seguinte texto, que eu vou botar em algum canto dessa tela para vocês acompanhar comigo, tá? Abre aspas para o Juca. A visão gaúcha do gol ilegal do Paquetá e a discussão civilizada no país. A divergência nunca se esgota nela, sempre tem um motivo oculto, principalmente que se dá na política ou no futebol. Peguemos, por exemplo, o gol de Lucas Paquetá contra o Botafogo. Cravei que foi irregular aqui, no UOL e aqui, e só aqui, porque, felizmente, não tenho outras redes sociais. Mas foi tão desproporcional a reação à minha opinião, e também de comentaristas de arbitragem da Globo, Paulo César de Oliveira, que resolvia recorrer a 3 opiniões a respeito.
A primeira do companheiro Paulo Calçade, que disse, para mim não foi falta, Juca. A segunda, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, que disse, gol irregular, teve falta do Vitão e o VAR deveria ter recomendado a revisão. A terceira, o ex-árbitro Renato Marcília, que disse, o gol do Paquetá deveria ter sido anulado. Houve falta no Vitão e no atacante do Botafogo. Mesmo que o atacante não tenha tocado na bola, o empurrão foi claro e ele pode não ter conseguido dominar a bola justamente pelo atropelo que sofreu. É possível que todos nós 5 estejamos errados e o árbitro acertado, assim como a torcida do Flamengo. Daí agora ele destina o último parágrafo para falar e mandar um recado a Mauro César Pereira. Agora, alguém achar que a minha opinião foi dada, abre aspas, para engajar, não colabora, muito além do futebol, para a discussão civilizada no Brasil. E isso em torno de um gol desimportante na escala de importância dos torneios nacionais. E para finalizar, o Luiz Ademar apareceu. Luiz Ademar é ex-comentarista de Sport TV, que eu confesso que eu não faço ideia do que esteja fazendo agora. Pegou o vídeo que o Mauro fala a respeito da fala do Bial e comenta: ninguém faz assessoria de imprensa tão perfeita assim. Vamos lá, vamos começar por partes. O Bial deu uma opinião dele dizendo que o Flamengo é um time não popular e sim populista. O que eu discordo frontalmente, tá, gente? O que eu discordo frontalmente, ele cita Corinthians, ele cita Vasco da Gama como times populares. Cara, vamos lá. Aí, nesse ponto, o Mauro foi maravilhosamente bem em rebater. O Flamengo é popular, sim, e eu não sou flamenguista, como vocês podem ver a decoração aqui, que eu uso mesmo no estúdio do meu canal principal, que é para falar do meu time, o Grêmio, mas esse aqui é para falar de bastidores da imprensa brasileira. Então vamos lá. O Mauro vai muito bem, porque o Flamengo sim é uma força da natureza a nível de torcida, tem muito time, é muito popular. Então, neste primeiro ponto, tá, concordo com o Mauro e discordo do Pedro Bial, respeito ambos. Tá. E no final, o Mauro ele dá uma opinião que transcende o lado jornalístico, que ele diz assim, ó, falam mal do Flamengo para engajar. Claro que tem muito gaiato, a gente vai usar essa palavra, na grande mídia, que sim, criticam ou elogiam o Flamengo para se dar bem, para ganhar views, para um monte de coisa que vocês sabem como funciona a internet. É engajamento, é like, todo mundo quer isso, inclusive eu peço o seu nesse vídeo. Se chegou até aqui e ainda está vendo esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, tá? Continuando. Tem muita gente que faz isso, só que faz tempo que ele já vem se estranhando, vem se bicando com o Juca Kfouri, tá? Ele vem fazendo isso. Seja nos programas do UOL, e ele dá essa alfinetada e o Juca assente e manda o recado ali. Aí eu acho que o Mauro estava numa fala perfeita ao questionar o Pedro Bial. Quando ele solta isso daí, que teve um recado diretamente para o Juca, acho que ele manda mal, ele sai do lado jornalista e vai para um lado torcedor, que a gente sabe que a torcida do Flamengo reage muito forte às opiniões do Mauro, e daí ele solta para a manada ir com ele e tal, e assim. Aí eu acho que o Mauro foi para um lado que ele podia ter evitado, mas é a opinião dele e tá tudo certo, tá, gente? E por último, sem ser citado por ninguém, sem ser falado por ninguém, vem esse Luiz Ademar aí, que não tem, assim, pelo que eu colhi, eu não vou me alongar muito, mas não tem uma boa fama, e acusa o Mauro de ser assessor de imprensa do Flamengo, porque ele sai defendendo o Flamengo e afins e tal. Cara, eu vou nem comentar muito sobre a opinião do Luiz Ademar, porque para essa discussão é uma opinião que ninguém pediu e que ninguém deu muita bola, só a gente coloca aí porque ele quis participar, talvez, para engajar na briga e não sei. O fato é, gente, começou uma discussão e eu acho que deveria ter ficado entre Pedro Bial e Mauro César. Só que o Mauro mesmo puxa ao cutucar mais um Juca Kfouri. E o Juca Kfouri, nesse caso de engajar, a gente sabe que o Mauro é um jornalista assumidamente flamenguista, tá? Assumidamente flamenguista, mas que fala de todos os times nos espaços que vai, a não ser no seu canal que é dedicado ao Flamengo. No momento que ele diz que falam do Flamengo para engajar, o Juca poderia ter usado essa carta. Tu trabalha na imprensa tradicional, em rádios, em televisões, enfim. E abriu
um canal só para falar de Flamengo. Para quê? Para engajar e ganhar dinheiro. Ele podia ter usado da mesma arma. Ele não quis, ele fez um texto bem elaborado ali na qual ele se defende, gente. Enfim, essa guerra, de que lado você tá? Você acha que o Pedro Bial tá certo, que o Juca tá certo, que o Mauro tá certo, ou que esse último aí, o Luiz Ademar, que entrou, está certo? Eu quero a opinião de vocês, gente. Eu tentei dar a minha visão mais ou menos de quem viu de fora. Achei que o Pedro Bial se equivocou na fala dele, que o Mauro estava certo ao rebater o Bial e errou a mão com o Juca, e que o Juca poderia ter dado nos dedos, mas preferiu ser elegante, que o outro entrou. Opa, tá rolando uma festinha, eu quero só participar aqui. Qual que é a tua opinião? Deixa aí, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e ajuda a gente a monetizar esse canal também, tá? Vou ficando por aqui, a gente volta a qualquer momento. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.